Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal, nesta que já é a sua segunda temporada. Hoje recebemos um convidado que começou a acompanhar um outro treinador. Entretanto, decidiu que também gostaria de ser treinador principal e por isso foi abraçando vários projetos. Porque cá em Portugal passou por clubes como o Paços de Ferreira, também Clube Desportivo de Tondela, mas também teve a sua epopeia pela Europa fora, como pelo AS Roma e também outros emblemas europeus. Falo por isso de Nuno Campos. Mister, bem-vindo. Olá, boa tarde. Antes de mais, Bem-vindo. agradecer o convite também. É um prazer estar aqui neste podcast. Muito obrigado, Mister. É um gosto também poder recebê-lo por cá. Tal como disse na introdução, o Mister começou por acompanhar um outro treinador. Falamos por isso de Paulo Fonseca. Mas antes de sermos específicos na pessoa de Paulo Fonseca e também nessa partilha de experiência entre o Mister e o Mister Paulo, eu se calhar começava de uma maneira mais global e perguntava, Mister, quando olha para o seu passado e todo o seu percurso no futebol, sente que o mesmo foi sendo construído passo a passo com essas experiências ou existiram alguns momentos-chave que marcaram realmente este percurso até hoje se consolidar como treinador principal? Bom, nós começámos bastante abaixo a treinar. Eu creio que isso nos deu uma bagagem muito grande para algumas dificuldades que fomos tendo depois ao longo dos tempos, e de estarmos melhor preparados para alguma adversidade que pudesse acontecer. Começámos no sub-19 do Estrela da Amadora e fomos para a terceira divisão. Levámos alguns miúdos que eram nossos também para compor o plantel. Fomos para a segunda divisão B na altura, Campeonato de Portugal agora. Seguimos para a segunda liga, primeira, depois passagem pelo Porto, clube muito grande, e voltámos ao Paços de Ferreira, depois Braga, com alguns feitos enormes naquela altura para o Braga e para nós também. Isso fez-nos chegar a um Shakhtar Donetsk e a carreira internacional começou aí, sendo que depois também grandioso algo que fizemos não só pelos títulos conquistados em 3 anos, que foram 7, como também na Liga dos Campeões, e fez-nos chegar a uma Roma, que é algo que nos orgulha muito e naturalmente que deixa muitas marcas. Mas ao longo destes anos todos, e foram 16 anos que trabalhámos juntos, foram muitos anos, há um sentimento de uma gratidão enorme por todo o passado, por tudo o que foi conquistado, por tantos momentos tão positivos na nossa carreira e que naturalmente é facilmente recordado por nós, ou por mim neste caso, quando olho para trás e vejo aquilo que conquistamos. O Mister falou dos sub-19 do Estrela da Amadora e é curioso porque, e já para deixar, ou para tirar qualquer dúvidas, eh, o Mister não sabia das questões antes desta entrevista e é curioso porque eu tenho aqui nas cábulas precisamente isso, o facto de ter começado pelo Estrela da Amadora com o Mister Paulo Fonseca, que experiências é que acaba por absorver, ou que acabou por absorver nesta sua fase da carreira, que hoje à imagem daquilo que é o Nuno Campos do presente, tiveram algum impacto ou muito impacto. Para que as pessoas também se situem um bocadinho como eram esses tempos, devo dizer que nós éramos os dois os únicos treinadores da equipa e tínhamos que ser nós a fazer tudo. Inclusive o Paulo chegou a conduzir a carrinha para nós irmos treinar, porque nós treinávamos em Pinamanique, onde hoje existe o Casa Pia. Na altura o Casa Pia estava bastante mais abaixo e nós treinávamos num sintético do Casa Pia, em meio campo muitas vezes, porque tínhamos que compartilhar o campo com a equipa de juvenis do Estrela da Amadora. E então, para termos o campo todo, por vezes treinávamos mais cedo um pouco, e se treinássemos mais cedo, havia jogadores nossos que estavam ainda na escola. Então chegava a ter que ir eu à baliza, porque não tínhamos um dos guarda-redes,
para ver se conseguíamos tirar mais partido daquele treino, naquele dia, e para ter o campo todo para poder treinar. Quando não era assim e treinávamos à hora dos juvenis, tínhamos que dividir o campo com eles e tínhamos meio campo para treinar. As dificuldades hoje, se calhar são outras e existem ainda algumas, mas não é nada comparado com esses tempos, porque quer as equipas técnicas cresceram muito e bem, porque cada vez estão melhor preparadas para os detalhes do que é o treino e da evolução dos jogadores, quer também as condições físicas para as equipas de poderem treinar, também melhoraram muito, o que fez também com que despoltasse muito mais a capacidade de formar jogadores e cada vez mais Portugal é um país muito formador e dos melhores do mundo que temos tido. Sente que o facto de ter estado ligado sempre a contextos exigentes, desde esses primórdios, não é? Quando me diz que tinha de ir à baliza, que o Mr. Paulo Fonseca tinha que conduzir a carrinha, e mesmo depois, mais tarde, para todos os efeitos, ser treinador ou treinador adjunto de equipas, como disse bem, o Futebol Clube do Porto, Shakhtar Donetsk, Roma, esses contextos exigentes tornaram-no mais forte para aquilo que viria a seguir. E se durante todo esse período de tempo sempre almejou, sempre teve essa ambição de um dia ser treinador principal ao mais alto nível? Bom, em relação à primeira parte da pergunta, naturalmente que nos tornou muito mais preparados para todos os contextos que viemos a seguir a ter. Não só ao nível de uma Roma, porque quando passamos por esse contexto já não estamos a falar de dificuldades nem físicas, nem de alguma situação que possa faltar, como o número de jogadores, mas outras, há experiências que ficam ao longo dos tempos para saber lidar com adversidades, sendo elas diferentes. Ah, em relação a querer ser treinador, isto foi algo que mais para o final da minha fase com o Paulo é que se colocou, porque eu sempre vejo a nossa função muito global. Eu senti-me sempre treinador, não me senti treinador assistente, não servia só para levar os cones, os meus assistentes não são assim e eu nunca fui assim com o Paulo e sentia que tinha uma importância muito grande em todo o processo, porque felizmente o Paulo dava-me essa possibilidade e eu faço o mesmo também com os meus assistentes. Nós, enquanto treinadores, não há treinadores de primeira divisão, de segunda, há treinadores globais, há treinadores com muita capacidade e muita qualidade no que fazem, embora estejam em divisões inferiores e que talvez não tenham tido a oportunidade de mostrar-se a um nível superior, nós também tivemos que passar por todo esse processo e mostrar, ano após ano, que tínhamos capacidade para chegar ao mais alto nível e fomos mostrando e fomos também conseguindo esses resultados que por vezes também é necessário ter alguma pontinha de sorte, sobretudo não pelos resultados, porque acho que a nossa capacidade vai demonstrando o que é que fazemos a cada jogo. A sorte que falo tem a ver por vezes com a possibilidade de estar numa equipa com mais capacidade para ter melhores jogadores ou não, porque não há treinadores bons sem jogadores bons, ou pelo menos não há equipas que possam almejar resultados acima do normal sem os jogadores terem uma qualidade média para conseguir alcançá-lo. Depois o treinador pode fazer com que a coisa seja melhor, é verdade, mas há um mínimo, por exemplo, para alcançar quando os primeiros lugares estão em disputa, esses primeiros lugares só são possíveis se nós coletivamente formos muito fortes, mas tivermos jogadores capazes de também dar aquele perfume extra, à nossa Claro. equipa. Quando falamos de não descer divisão, naturalmente que é uma tarefa mais difícil e é uma tarefa que torna o treinador mais resiliente, ao mesmo tempo há trabalhos que são feitos que, para além de tentar que a equipa não deixe a equipa jogar bem, é uma tarefa ainda mais árdua. E, por Muito bem. exemplo, aqui tem sido um tema que tem sido muito falado, que é nós com tantos jovens e com uma equipa que no último ano, só na última jornada se manteve, como é que jogamos tão bom futebol e isso tem sido muito comentado aqui em relação à minha parte, que é a parte coletiva do jogo
e tem sido bom também para projetar muitos miúdos destes para outras equipas e já vendemos 3. Muito bem, Missão, e já lá iremos de forma mais aprofundada ao ZTE ou ZTE, não é? Se não estiver. Zlatan. Zeta, Zeta, exatamente. Portanto, é um bocado complicado. Confesso já que húngaro não é a minha. Propriamente o idioma que eu esteja mais entrosado, mas já lá iremos de forma mais específica e para já, até porque é importante realçar que tem sido um trabalho louvável e, aliás, o Mister acaba por estar à frente de equipas que têm uma certa história na Hungria, como é o caso do UPEST. Claro que, olhando para Ferencváros e outros clubes de outra dimensão também, acabam por ter, se calhar, outros orçamentos. Mas para já, queria perceber, Mister, tantos anos que foi e achei curiosa uma coisa que referiu, que é nunca se ter sentido um treinador adjunto, um treinador assistente, mas sim sempre um treinador. Foi isso que também manteve a ligação muito forte e saudável juntamente com Paulo Fonseca. E se puder dizer, naturalmente, se o Mister Paulo Fonseca também acabava por beber muitas daquelas que eram as ideias e os conceitos do Mister Nuno Campos. A relação com o Paulo era uma relação que veio desde o sub-19, em que nós os dois juntos, e por estarmos os dois a ser os únicos treinadores da equipa, fomos cimentando as ideias de jogo em conjunto, discutindo sempre que estávamos juntos os pormenores do exercício, os pormenores do que coletivamente queríamos para a equipa. Portanto, a ideia de jogo era sempre comum nas discussões entre os dois, do ponto de vista de detalhe. E isso, ao longo de 16 anos, como se deve calcular, é algo que foi crescendo sempre junto e as ideias eram iguais, porque Muito bem. eu enquanto assistente não me sentia que havia as ideias do treinador e as ideias do Nuno. As ideias foram crescendo em conjunto. Umas vezes eu podia acrescentar a minha opinião nisto e se ele achasse que estava, fazia sentido, a gente ia por ali. Outras vezes, até ao contrário, porque me fazia mais sentido a forma dele pensar. E isto ao longo de tanto tempo, depois não há a mínima dúvida de que as ideias são comuns. Naturalmente que ele sendo o líder toma a última decisão, como eu também tomo aqui, mas também escuto os meus assistentes. As coisas estão em simbiose. E depois a relação que tínhamos de amizade, que depois de tantas coisas que fomos passando juntos, naturalmente que se cria uma relação tão aprofundada, tão próxima, que se confunde entre quando estamos a trabalhar e quando não estamos, somos amigos acima de tudo. Portanto, Bem, a forma de olharmos para isto é: eu, enquanto assistente, tenho que defender sempre a palavra do treinador principal. O que é que quer dizer isto? É, pode haver as discussões, entre aspas, dentro das portas, por discordarmos de alguma coisa, saímos a porta, a ideia do treinador principal está ali e vamos com ela. E então muito bem. entramos no treino já a pensar desta forma, alguma situação de um exercício ou o que seja, as ideias estão em sintonia sempre. Falamos de Mister Nuno Campos, ou lembramos de Mister Nuno Campos, é certo que também nos lembramos de Tondela, mas também, como dizia há pouco, de Braga, de Passos de Ferreira. E a verdade é que o Mister faz parte, possivelmente, do momento, eu diria, o momento mais impactante da história dos Castores, que é aquele famoso e emblemático terceiro lugar. eh, no mais alto escalão do futebol português e, portanto, acaba por fazer parte da primeira equipa uh, técnica a levar o Futebol Clube Passos de Ferreira a uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões, da Champions League. Em que momento é que o Mister também percebeu que algo especial estava a acontecer e se, portanto, caiu, vou dizer assim, a ficha de, bem, isto não era para ser normal, vamos dizer assim, mas acabou por se tornar demasiado comum aquela equipa do Passos Ferreira jogar tão bom futebol e, claro, com um conjunto de jogadores tão valioso. Eh, eu não sei se algum dia caiu a ficha. Talvez só na fase mesmo em que terminou tivesse toda a gente pensado: "Não, mas como é que é possível mesmo um terceiro lugar?" Porque eu recordo-me de nós estarmos a preparar jogos e jogos com equipas importantes como o Braga ou até um Sporting,
e a confiança era tão grande de que íamos para o jogo para ganhar, que toda a gente à volta, quer os jogadores, quer as pessoas que estavam à nossa volta, a única coisa que diziam era: "Nós não vamos mudar nada", pois não? Ou seja, a nossa confiança era tão grande que nós entrávamos em qualquer estádio e recordo, fomos ganhar ao Alvalade e ganhámos em casa ao Sporting. Nós perdemos nesse ano 4 jogos e foram os 2 contra Porto e 2 contra Benfica. Portanto, o Sporting naquele ano não estava tão bem, teve vários treinadores, e eu recordo-me que a confiança era tão grande, vamos jogar ao Alvalade e vamos para ganhar. E para ganhar não era ficar remetidos atrás a jogar em contra-ataque, era jogar o nosso estilo de jogo. E isso tornou os jogadores tão fortes mentalmente que qualquer jogo eles não tinham o mínimo receio de entrar em campo assumindo o jogo, seja contra quem fosse, e depois foi os resultados que foram completamente Certo. anormais para um clube da dimensão naturalmente do Passos, e que nos catapultou se calhar para sermos vistos de outra forma. Há momentos que nos marcam uma carreira, e eu posso falar aqui de um outro momento que vem mais atrás, que foi um jogo que fizemos, para a Taça de Portugal contra o Porto no Dragão, e estávamos a treinar o Pinhal Novense. Certo. Ao intervalo desse jogo, nós estávamos com 0-0, perdemos o jogo aos 80 minutos, ou 81, um gol do Hulk de fora da área, um grande gol, e depois sofremos já um gol já nos descontos, ou nos 90, também do Hulk, um outro grande gol. Mas ao intervalo estava 0-0 e o que surpreendia mais era que a nossa posse de bola estava praticamente igual à do Porto. Eu creio que tinha 2% a menos. Isso fez, parece que é algo que, ok, é um dado e não conta muito. Isso fez com que nós chegássemos à segunda liga nesse ano, porque a oportunidade de nós treinarmos o Aves foi pela surpresa que causou nas pessoas, que são pessoas agentes do futebol e que estão atentas a estas coisas, que de repente, como é que um treinador de uma equipa como o Pinhal Novense consegue no Dragão igualar, não é o resultado, é igualar a posse de bola, porque o resultado podia ser estarmos lá atrás e a bola não entrar. Certo. Igualar a posse de bola no Dragão e atenção, era o Porto do Vilas Boas, que naquele ano fez a estrondosa classificação que fez e Liga Europa, salvo erro, ganhou nesse Certo. ano, e era uma equipa de posse, ou seja, é algo que chamou a atenção de muita gente e nós tivemos 2 possibilidades na segunda liga e acabámos de ir treinar uma delas, que foi o Aves nesse momento, ou seja, mudou a nossa carreira do ponto de vista de sair dos amadores, que eles viam os treinadores dos amadores e era difícil dar uma oportunidade, para passar para um campeonato profissional. Recordo-me que nós fizemos grandes trabalhos antes e no Paços de Ferreira, por exemplo, 2 anos seguidos, este Porto foi nos quartos de final da Taça de Portugal, no ano anterior fomos eliminados pela Naval também nos quartos de final da Taça de Portugal, que era da Primeira Liga também, e fomos eliminar o Leixões antes do Porto, que era da Segunda Liga, ao campo deles. Ou seja, tudo isto foi-nos dada uma oportunidade de ir para os campeonatos profissionais no Aves, pela excelente campanha que fizemos na Taça e pelas coisas fora do vulgar que fazíamos, que era uma posse de bola fora do comum para estas dimensões diferentes de equipas. E sendo que é isso também acaba por ser, o Mister acaba por fazer parte, se calhar, de um volto fácil, eu dizia assim, de um ponto de viragem, eh, daquela que era a forma de olhar, como dizia, para os treinadores das competições não profissionais, até porque depois dá o salto, como disse bem, para o Clube Desportivo das Aves. Sente que a partir desse momento, esse momento marca quase que um ponto de viragem, de um olhar mais atento por parte das equipas profissionais para aquelas que são as equipas técnicas do futebol não profissional? Ah, não tenho a certeza se foi connosco que isso aconteceu, porque eu acho, e também aconteceu, por exemplo, o Paços ir buscar o Rui Vitória, porque havia um olhar já um pouco atento aos treinadores que estavam mais abaixo de alguns clubes. Não foi connosco que isso começou, foi a questão de olhar para baixo e ver alguém diferente faz com que dê oportunidade acima, tal como o Rui também teve. Isso sim. Depois o que eu acho que faz com que se fale às vezes mais de nós, é essa diferença no tipo de jogo em detrimento apenas do resultado. E estava a falar aqui do Zeta, porque exatamente é isso que está a ser mais enaltecido ainda, apesar dos resultados, nós estamos no sétimo lugar, o que é completamente
para toda a gente que aqui acompanha o fenómeno, uma coisa fantástica, porque a nossa equipa é a terceira mais nova da Europa e constituída por quase só miúdos de 19 e 20 anos, e isso faz com que a forma de jogar da equipa, assumindo o jogo e com tão bom futebol, crie nos outros a dificuldade de pensarem como é que ele faz isto com estes jogadores, porque ao longo da vida toda, e nós ouvimos muita gente a falar disto, que é: eu também jogava assim, mas eu não tenho jogadores para isso. Eu não tenho jogadores com estas características. Eu não tenho jogadores. Eu não tenho jogadores. Verdade que os melhores, às vezes, mesmo nós não jogando ou não treinando dessa forma assim, também conseguimos coisas, se calhar, a nível de resultados, melhor do que estávamos à espera. Mas quando temos jogadores que necessitam de um percurso ainda no futebol, porque estão a começar uma carreira como estes de 19 anos, jogar assim tem duas coisas. Naturalmente que olham para que o treinador está a fazer algo fora do comum, como nós fizemos no Passos de Ferreira e noutros clubes por onde passámos, como também estes jogadores vão sair muito mais valorizados, porque realmente têm mais a bola e vão se mostrar mais no momento que é mais visível às pessoas, que é o que eles fazem com a bola. E eu também estou aqui exatamente por esta filosofia de jogo, porque quando me contratam, falaram com diversas pessoas sem eu os conhecer, a quem me contratou ainda, de parte nenhuma, nunca tinha falado com eles, e sei que foram falar com várias pessoas e como me falaram muito bem da minha filosofia de pensamento do treino e do jogo, e a forma de eu treinar, fez com que eles me ligassem para vir para cá. Ou seja, às vezes surgem oportunidades porque nós pensamos fora da caixa. Talvez isto seja uma forma mais ligeira de falar sobre o assunto, mas é a realidade muitas vezes. Mas e agora, falando aqui de uma questão que o Mister também acaba por tocar na sua resposta, que é, às vezes os treinadores dizem exatamente isso. Eu até gostava de ter este estilo de jogo, mas não tenho os atletas para o efeito. É curioso porque o Mister faz o que faz no Passos de Ferreira, eh, com um conjunto de jogadores que, se calhar, olhando para aqueles que eram os planteios de Porto, Sporting e Benfica, eh, ainda havia ali uma certa distância de patamares, vamos dizer assim. Eh, o Mister também faz o que faz em Braga ao vencer a Taça de Portugal, eh, também com uma equipa que, ok, relativamente a algumas que na altura estariam na Primeira Liga, poderia ser superior, mas também acaba, e vou colocar aqui umas asas, se calhar inferior a outras em termos de plantéis, ou pelo menos quando falamos de nomes. O que é certo é que, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, mesmo com um conjunto de jogadores, e isto olhando para aqueles que eram os nomes que lá estavam presentes, as coisas não correm propriamente como o esperado. Era fruto do contexto, Mister. Sabíamos que o Futebol Clube do Porto vinha de 3 campeonatos nacionais ganhos de forma seguida, não é? Portanto, uma sequência, um tricampeonato. Uh, Existiu algum peso sobre, portanto, que estivesse relacionado com essa questão? Ou acha que foi um momento em que, se calhar, ainda não havia uma adaptação a 100% a um contexto desse nível, digamos assim? Hum, já vou responder em relação ao Porto. Queria tocar aqui nesse aspecto de os treinadores dizerem que não têm jogadores para determinado tipo de jogo. Não para criticar os treinadores, mas para dizer que entendo perfeitamente porque o fazem. E porquê? Os treinadores estão super pressionados para ter resultados. Não há tempo para nós trabalharmos, se calhar, aquilo que mais acreditamos e que mais nos gostaria. Eu, se calhar, sou um pouquinho mais cabeça dura e, independentemente de saber que não tenho tempo para as coisas, acredito tanto no meu processo, que demora mais, mas acredito tanto no meu processo que penso sempre: se me derem tempo, eu vou conseguir. Se não me derem tempo, depois tenho que sair. Mas a questão é, eu acredito que vou conseguir e não penso se tenho tempo ou não. E acredito que a maioria dos treinadores pensam: eu tenho que conseguir resultados, mesmo com coisas que eu não acredito tanto, que é se calhar jogar muito mais fechado, muito mais em contra-ataque, mas eu tenho que conseguir e depois, se calhar, se estiver no clube 2 anos, já vou jogar melhor. E a vida de treinador hoje está muito difícil, porque nós aqui
e eu estava respaldado pela direção, no sentido em que eles sabiam exatamente que o projeto é ter miúdos de 19 anos e de 20 anos, vai demorar tempo, e o meu processo também demora tempo, e esse respaldo permitiu-me hoje ter feito 9 jogos, uma derrota nos últimos 9. Mas se olharmos para o início da minha época, se calhar noutros clubes eu tinha saído e não tinha tido hipótese de fazer o que fiz hoje. E a vida de treinador está tão difícil que eu entendo perfeitamente este pensamento sobre o que é ter que ter resultados primeiro, sendo que para mim ter resultados é a consistência de uma equipa jogar bem depois e tê-los. Mas no início vai demorar, vamos perder a bola muitas vezes e sofrer gol, como me aconteceu aqui, e vai ser mais difícil este processo. Entre uma coisa e outra, esta dicotomia é complicado na vida hoje atual de um treinador arriscar tanto a ir por este caminho. Depois, eu no meu caso acredito que a coisa indo dentro da normalidade, a nossa valorização é muito superior. Isso sim. Muito bem. Em relação ao Porto, falaste num tema importante que eu acho que tem que se calhar é algo que nós temos que pensar quando tomamos uma decisão de aceitar ou não aceitar um convite, sabendo que há convites que não há como recusar, foi o nosso caso, não é? Claro. Ahm, que é entrar no Porto tricampeão vindo do Paços de Ferreira. É diferente entrar no Porto, mesmo vindo do Paços de Ferreira, que não ganhou nada. Certo. Isto é óbvio que, se calhar, para as pessoas que não estão tão atentas, dizem: ah, sim, mas se tu fores bom, naturalmente consegues. Não. A expectativa gerada à volta de uma equipa que é tricampeã é. E o Vítor foi o primeiro de Vilas Boas. A seguir, o Vítor ainda consegue, em 2 anos, perder um jogo. Ou seja, tornou a coisa tão difícil para quem entra que, no momento em que nós saímos, estávamos a 6 pontos do primeiro, estávamos nas meias finais da Taça da Liga, nas meias finais da Taça de Portugal, na Liga Europa ainda, íamos jogar o Salve com o Sevilha, mas a frustração de toda aquela gente começou ao primeiro empate no campeonato e tornou a situação tão difícil como, por exemplo, ganhámos 2-0 ao Braga em casa e fomos assobiados no final, ganhámos 3-0 ao Paços de Ferreira em casa e fomos assobiados no final. Ou seja, tudo o que pudéssemos fazer, por muito bom que fosse, parecia sempre que não era suficiente. Porque foi tão bom o que fizeram antes que depois, pois, era difícil manter a expectativa tão alta, e isso torna tudo muito mais difícil. Hum, as pessoas depois não querem saber que saíram bastantes dos melhores jogadores Certo. daquelas equipas para as melhores equipas do mundo, e que fizeram a carreira que fizeram pela sua qualidade e que entraram jogadores que naturalmente depois o futuro mostrou que também a sua carreira foi sempre a descer. E naquele momento é que quer saber disso, naquele momento a culpa é do treinador. Claro. Tá, faz parte, temos que saber lidar com as coisas e há uma coisa que nos fez crescer muito, é que a nossa evolução acaba por ser ainda maior perdão, A diversidade. na adversidade. Na adversidade. E aquele ano foi se calhar, eu creio que foi o único numa carreira já tão grande, pelo menos até estarmos juntos, que nós tivemos um ano que fomos contestados, porque eu creio até que nunca houve contestação em equipa nenhuma onde tivemos. Mesmo na Roma, nós saímos no final do contrato. Entrou o Zé Mourinho para o nosso lugar no final do contrato. Havia um reconhecimento muito grande e eu sinto isso também hoje, enquanto treinador principal. Há um reconhecimento muito grande das pessoas que nos veem treinar. As pessoas que estão dentro do nosso clube e os nossos jogadores vão falar muito bem de nós porque nos veem treinar. No Porto não houve, nem sequer era fácil a ver, porque a expectativa estava tão alta que ficou difícil desde o momento em que entramos. Mas há coisas que aprendemos muito, melhoramos muito e serviu-nos muito para a carreira depois seguir o caminho também que seguiu. Eu vou dizer aqui que depois foi preciso dar um passo atrás, sem qualquer desprimor, naturalmente pelo Futebol Clube Passos de Ferreira e depois mais tarde pelo Sporting de Clube de Braga, porque são dois emblemas com bastante história no nosso futebol.
mas foi preciso dar um passo atrás, acaba por ser necessário dar um passo atrás para dar dois em frente, e a verdade é uma, mister. Uh, Uns anos mais tarde acaba por ganhar a Taça de Portugal ao serviço do Sporting Clube de Braga, precisamente contra o Futebol Clube do Porto. Isto acaba por ter algo poético, porque depois o salto para a Europa acaba por ser muito maior a partir desse ano do que aquilo que foi nos anos anteriores. Sente que isso foi também um salto, um ponto de viragem para aquele ano tão sombrio ou negativo, eu diria. O passo atrás na carreira é algo que tem que ser dado o mérito ao Paulo 200%. Eu próprio achava que não ia ser bom para nós. Hum, e percebo, e porque correu bem também é mais fácil dizer hoje, mas percebo o que se pretendeu. É um momento difícil no Porto, para nós mesmo em termos de relacionamentos e de estarmos tranquilos o suficiente para fazer bem o nosso trabalho, e a partir dali dar esse passo atrás permitiu outra vez, ok, vamos respirar e vamos outra vez seguir o nosso caminho. E recordo que fomos para o Passos, depois do Passos ficar na Primeira Liga através de um play-off que nesse ano existiu, até foi contra o Aves, 2 jogos, e conseguiu ficar na Primeira Liga com essa dificuldade, e nós fizemos, salvo erro, um 7º lugar outra vez. Coisa que também não é normal, e sobretudo depois da mesma equipa quase ficar com dificuldade na Primeira Liga. A seguir vamos para o Braga, fazemos uns quartos de final da Liga Europa. Não foi só ganhar a taça após 50 anos, que o Braga tinha ganho uma única taça na altura, 50 anos antes. Isso foi o final da caminhada do Braga, foi a cereja em cima do bolo, ganhar a taça 50 anos depois. Antes dessa final ganha, nós atingimos uns quartos de final da Liga Europa, eliminando o Fenerbahçe antes do Vítor Pereira, que era uma equipa, pois, Fenerbahçe e Braga, o Fenerbahçe com muito mais dinheiro, com um treinador como o Vítor. Foi 2 jogos fantásticos que fizemos e eliminámos o Fenerbahçe, e chegámos ao jogo dos quartos de final, jogar com quem? E isto muda a carreira outra vez de um treinador. Jogámos contra o Shakhtar. E em casa ganhámos 2-1, em que merecíamos ganhar por 5-1. E este jogo em casa mudou a nossa carreira, porque fomos eliminados depois na Ucrânia, porque naturalmente que a qualidade do Shakhtar, e pelo que nós fizemos a seguir, ficou demonstrada. Mas nós, naquele jogo em casa, demonstramos um futebol que o Shakhtar, e nós chegámos lá a seguir, os nossos jogadores diziam: não sei o que é que vocês fizeram com a bola, porque nós não a conseguíamos ter. E era tão estranho para eles, que é uma equipa super de posse, uma equipa que, com aqueles jogadores todos craques brasileiros e a ter a bola, de repente jogam contra um Braga e não têm a bola, e nós merecíamos ganhar por muito mais, e terminámos ganhando só 2-1, e isso fez-nos com que depois fôssemos eliminados, mas também fez com que despertássemos a atenção das pessoas do Shakhtar, que nos acompanharam, e mais tarde, nessa mesma época, foram acompanhando e nos contrataram. Mais uma vez, acabamos por a nossa forma de jogar mudou outra vez a nossa carreira. E aqui demos um salto gigantesco para o nível de um Shakhtar. Ir para o Shakhtar acaba por ser também ali uma. Porque é curioso, é importante dizer isto, destacar que o Mister está sempre em situações, se calhar que à primeira vista, para aquilo que é o amante do futebol, estranhar do género como é que é possível isto estar a acontecer. A verdade é que quando o Mister, juntamente com o Mister Paulo Fonseca, chegam ao Shakhtar, quem na altura era mais hegemónico, digamos assim, na Ucrânia, até era o próprio Dinamo de Kiev. Como é que foi destronar, vamos dizer assim, o Dinamo de Kiev naquele período de tempo? Estamos a falar de 3 campeonatos e 3 taças consecutivas. Uh, Como é que foi a experiência na Ucrânia, ainda para mais com jogadores como Tyson, Williams, jogadores bem de grande Hum, nível. Antes de mais dizer que nós fomos para o Shakhtar, ele realmente, o Dinamo de Kiev tinha sido bicampeão. E fomos substituir um treinador, que era o Lucescu,
que era, pois, uma Icónico, não é? carreira brilhante no Shakhtar com 12 ou 13 anos de clube. O que seria algo super difícil de fazer. Eh, mas aqui, como o Dinamo Kiev era a equipa que tinha sido bicampeã, as nossas ideias conseguiram entrar mais cedo, talvez, nos jogadores, fruto pois, da forma como estávamos a fazer, eles foram bicampeões, deixem cá a gente acreditar um bocadinho nisto. Esse impacto inicial, ao contrário, se calhar, do que eu estava a falar anteriormente, fez com que nós entrássemos com umas ideias, talvez irreverentes para o que eles estavam habituados e frescas, mas entraram. E depois tem outra coisa que é a nossa ideia de jogo vai ainda mais ao encontro daqueles jogadores que eles tinham, aqueles brasileiros todos com aquela qualidade toda que eles tinham, vem muito mais num tipo de jogo que nós também gostamos muito, que é de posse. E houve uma conjugação fantástica entre as duas coisas, ao ponto de nós, na Liga dos Campeões, também termos feito coisas brilhantes, que foi passar num grupo com o Nápoles, que tinha sido campeão, o Manchester City, E venceram o ganhamos Manchester City. Feyenoord e nós ganhamos aos 3 ganhámos os jogos todos em casa e no Feyenoord fomos ganhar fora também. Portanto, ao City ganhámos em casa, perdemos fora. E foi a forma como nós jogávamos contra eles, o respeito que um Guardiola passou a ter pelo Paulo, depois de nós termos defrontado, é algo fantástico, porque naturalmente que o Guardiola não sabe quem é o treinador do Shakhtar até se calhar estar a defrontá-los, ou então sabe porque é um lucesco que tem 13 anos de Shakhtar. Conhece talvez o treinador do Shakhtar num modo muito positivo quando nós jogamos contra eles e de repente jogamos tão bem contra um City. Uh, Agora, estas coisas faz com que se marque um bocadinho a diferença, de facto. E depois os 3 campeonatos em 3 anos, as 3 taças em 3 anos, ainda uma supertaça pelo meio, em que quando perdemos foi por penaltis. Ou seja, 7 títulos em 3 anos num clube como o Shakhtar, depois de ter um passado também glorioso, também marca e naturalmente que saímos inclusive vendidos para a Roma. Não foi, nós não terminávamos contrato, tínhamos mais um ano, fomos vendidos para a Roma. E despertámos mais uma vez, também curioso, despertámos a atenção da Roma, porque jogámos contra a Roma depois de passar na Liga dos Campeões, jogámos contra a Roma e em casa também ganhámos a Roma 2-1, merecíamos ganhar por 5, outra vez, o guarda-redes foi fantástico e foi para o Liverpool a seguir. E nós também caímos no goto da Roma e vamos para a Roma exatamente por esse jogo também. Acabámos por ser eliminados porque ganhámos 2-1 em casa, perdemos 1-0 no Olímpico de Roma e havia o gol fora e o gol em Certo. casa e eles como marcaram um gol fora terminaram por passar em igualdade de golos, mas terminaram por passar, mas naturalmente que tomaram aqui conhecimento de uma forma de jogar e de um treinador que depois acompanharam e aconteceu outra vez o mesmo. Terminámos por ir para a Roma. E até se não estou em erro, uma Roma fantástica que até elimina o Barcelona nesse ano com uma Sim, grande sim, sim. exibição de Manolas no Olímpico de Roma também. Vicente, e agora falando em jogadores, desde Foco do Porto e até podemos falar de Passos de Ferreira, porque há um Diogo Jota pelo caminho. Mas então, desde Diogo Jota e Passos de Ferreira, Foco do Porto, Shakhtar, Roma, o Mister conviveu e trabalhou juntamente com jogadores de grande nível. Dizia o Diogo, Danilo, Alexandro, Dzeko, bem, eu acho que Fred, Tyson, eu acho que todos eles são nomes sonantes, mesmo aqueles que ainda estavam no Shakhtar, depois acabaram por ir para as grandes, para as Big Five da Europa. Há algum jogador em particular que o tenha surpreendido e que hoje, se calhar, até nos seus métodos de trabalho, olha e recorda esse atleta? Ah, há muitos que naturalmente são referências ao longo de tantos anos e de um nível tão alto, de um calibre tão alto. O Diogo a encabeçar toda esta lista, porque para além da relação que tínhamos, a pessoa, o ser humano que era, é uma coisa fenomenal. É alguém que ficamos
com muita saudade e é complicado, falar disso. De qualquer forma, é alguém que nos vamos lembrar para sempre. Mas muitos dos outros também, o Cernay era o nosso capitão do Shakhtar e teve uma carreira brilhante na seleção como capitão, no Shakhtar como capitão, uma pessoa excepcional, alguém que nos marca enquanto pessoa também, porque jogadores fantásticos, se calhar tivemos tantos, como pessoas também serem alguém que nos marca muito, tivemos muitos, mas é mais difícil. Então temos muitos que são completos. O Alexandre e o Danilo, tive a felicidade de passar tantos anos. Estive com eles no Flamengo e parecia que tinha estado com eles no dia anterior. Uma relação fenomenal, como pessoas excepcional. E eu no Flamengo nem falava muito sobre futebol com eles, porque gostava tanto deles como pessoas que era muito mais a relação humana. O Mkhitaryan é uma coisa que, com meia palavra, ele já entende o que queremos dizer e já está a tentar fazer. A qualidade destes jogadores é tão grande, mas a abertura para escutar um treinador e mais um assistente na altura eu, e tentar fazer, leva a que não está ao alcance de qualquer um. E só é possível porque são seres humanos, muitos deles fenomenais, que nós queríamos sempre ter um daqueles amigos connosco para toda a vida. Tenho este. Eu não quero estar aqui a dizer muitos nomes dos jogadores porque eu vou ser injusto de deixar outros para Certo. trás. Falei já aqui de alguns, mas são muitos e eu não queria ser injusto para com muitos deles também, porque realmente tenho muitos amigos ainda deste calibre ao mais alto nível e às vezes mesmo não falando com eles dá-me um gozo enorme ver eles jogarem na Liga dos Campeões e dizer assim: olha o que ele está a fazer, olha o posicionamento dele, olha este movimento. Não é tanto a capacidade técnica, porque na capacidade técnica todos eles são fantásticos, mas o entendimento de todos os momentos do jogo é uma coisa brilhante com alguns. Eu costumo dizer que há jogadores, e nós falamos muito de pressão, e eu costumo dizer que há jogadores impressionáveis, ou seja, que ninguém os consegue pressionar pela sua inteligência naquilo que fazem. E esses jogadores são os que, pois claro, estão nas melhores equipas do mundo e muitos deles estão. Sim, mas não quero ser injusto e realmente há uma data de nomes muito grandes. El Shaarawy, Cristante, Mkhitaryan, como referiu, Chris Smalling, Pellegrini, bem, são, são demasiados, Pellegrini, sim, sem dúvida, sem dúvida. são demasiados e demasiado bons para se estar a destacar mais uns do que outros. A verdade, Mister, é que em 2021 toma a decisão então de seguir esse rumo de forma já, portanto, individual, vamos dizer assim. Se bem que nunca é individual, porque há sempre uma equipa técnica por trás, mas começar a construir o seu caminho de treinador principal. Pergunto-lhe, Mister, foi uma decisão difícil da sua carreira ou tomou-a com bastante consciência de que seria aquele o momento exato para abraçar um novo projeto? Foi difícil, até porque eu era muito feliz naquilo que fazia. E tal se calhar como eu hoje tento que a equipa técnica não seja um treinador e os outros todos noutro patamar, eu sentia-me exatamente igual ali. Não me sentia assistente, não me sentia sem poder dar opinião, portanto eu sentia-me tal como me sinto hoje. A diferença talvez seja que o mediatismo de um treinador principal é diferente do assistente. Eu tenho que ir às conferências de imprensa e se calhar dar mais umas entrevistas, e isso o assistente não faz tanto, mas eu vejo muito a nossa vida enquanto treinador, não importa que nível estamos, nós temos é que demonstrar que somos bons, damos boas sugestões ao treinador principal se somos assistentes, se somos principais, deixamos a discussão fluir e ouvimos, e depois, naturalmente, que a decisão é do treinador principal. Nunca sabemos quando é o momento certo, também nunca sabemos, tal como nunca sabemos se estamos a escolher o clube certo, quando o podemos fazer. E eu, quando vou para o Santa Clara, por exemplo, o João Ferreira tinha uma relação fantástica com ele, conseguiu-me convencer de que o projeto era bom, sendo que
o projeto que era inicialmente também na cabeça do João, depois mudou porque o presidente, como tinha mudado, a coisa foi completamente diferente, começando por chegar lá e ter ordenados em atraso. Eh, e tive 3 meses em que os jogadores estiveram sempre ordenados em atraso e eu, pois, não estava lá a fazer nada, pois é difícil trabalhar e exigir, dos jogadores sem pôr ao lado deles que não recebem e às vezes há a ideia de que se ganha muito dinheiro, mas quando os ordenados atrasam esse dinheiro é pouco, porque depois começam as contas a cair e naturalmente quando supostamente ganhamos mais também gastamos mais porque temos uma casa melhor ou um carro melhor e depois não vindo o dinheiro, mais uma vez o treinador está em problemas porque não só fica difícil motivá-los, como também tem que me pôr do lado deles que realmente as coisas não estão corretas dessa Claro, forma. Felizmente, Santa Clara hoje tem um grande presidente e um grande treinador. Foi meu jogador no Aves, fantástica certo, pessoa também. E felizmente a coisa está diferente e que muito gostei de estar lá enquanto clube e aquelas pessoas todas da ilha fantásticas comigo o tempo todo, mas que senti que havia ali situações que não dava para eu estar mais, e então naturalmente que, dando a minha opinião em certas coisas e com ordenados em atraso, se calhar sou mais incómodo e como estava a iniciar a minha carreira de treinador principal, as pessoas também não querem escutar. E então foi melhor eu sair, porque realmente ali não estava a fazer muito. De qualquer forma, e parecendo que não, consegui, ganhando ao Futebol Clube do Porto, certo. meter pela primeira vez na história, e em tão pouco tempo de treinador, metendo pela primeira vez na história, o Santa Clara na Final Four da Taça da Liga. Não me Certo. deixaram jogar, porque entretanto, como a nossa relação não ficou tão boa, eu acabei por sair. Mas eles jogaram a Final Four da Taça da Liga pela primeira vez, porque nós ganhamos ao Futebol Clube de Porto 3-1 3-1, certo, nos Açores. Recordo-me nos sim, por Açores. acaso, mais uma vez que, que adivinha aqui portanto, o meu alinhamento de questões, porque ia falar exatamente disso, que esse ano tem tanto de. Portanto, vou dizer que tem um sabor agridoce. O Mister conduz pela primeira vez o Santa Clara a uma Final Four da Aliança, eliminando o Foco do Porto por 3-1, e também conduz, na mesma época, o Tondela à primeira final da Taça de Portugal da equipa Beira. O que é que mais se orgulha nesse ano? O que é que sente que poderia ter sido diferente? Porque depois acaba por ser ali uma sensação mista entre, até porque o Clube Esportivo Tondela nesse ano é despromovido. Que sensação é que acaba por ficar consigo e é transparada consigo de eu fiz coisas muito boas, mas também não consegui impedir que outras tivessem acontecido. De facto, em muito pouco tempo, uma Final Four da Taça da Liga com um clube, uma final da Taça de Portugal com outra, pela primeira vez os dois, em ambas as Certo? situações, é algo emblemático e que me marcou muito. Eu fiz 8 jogos, no Tondela para o campeonato. A minha decisão de ir para o Tondela, eu no início estava renitente, houve tantas conversas a tentarem me convencer de que ou vou eu ou nós não vamos mudar de treinador, ou aceitas ou nós não vamos mudar de treinador. Eu acreditei tanto que conseguia ajudar em apenas 8 jogos que a equipa não descesse. De facto, houve uma coisa que nós fizemos que foi a média pontual dos meus 8 jogos teria chegado para não descer de divisão se fosse uma média regular em todo o campeonato, mas a média estava muito abaixo disso. E depois, a 4 minutos do fim, nós estávamos na primeira divisão e sofremos um gol a 4 minutos do fim. Empatámos o jogo em casa, o último jogo com o Boa Vista, a 4 minutos do fim, eles empataram Certo? num pontapé longo, pronto, de 50 metros acabaram por conseguir fazer o gol, empatando eles o jogo a 4 minutos do fim e com isso terminámos por descer. Passado uma semana jogámos a final da taça com o Futebol Clube do Porto, coisa que tínhamos alcançado antes, atingir essa final. Certo? O que eu E que senti já de era campeão todas as nacional. pessoas e que já era campeão nacional, o que eu senti de todas as pessoas do clube foi um reconhecimento enorme, do que era eu enquanto treinador, ao ponto de na final da Taça de Portugal
todas as pessoas que foram ao estádio aplaudiram de pé a nossa equipa. Tínhamos acabado de ser divisão, se não gostassem do treinador, isso não tinha acontecido, era impossível. E ao ponto do presidente querer que eu ficasse lá para na segunda liga lutar outra vez com a equipa, só que houve um pormenor que eu não pude aceitar, porque também eu senti que devia de fazê-lo para tentar subir divisão. Qual foi o pormenor? A equipa foi castigada por uma situação jurídica, burocrática da inscrição de um jogador, um argelino, que tinha sido anteriormente, até no ano anterior, mas que entretanto terminou a situação a que a equipa não podia inscrever jogadores. Então, bem, nós tínhamos muitos jogadores que eram emprestados de alguns clubes e jogadores que não tinham um contrato com o Tondela. A nossa equipa ia ser dizimada daqueles que tinham um pouco mais de qualidade e só podiam jogar os jogadores que vinham dos júniores. E eu entendi que não havia a mínima condição para subir divisão. Se nós só tínhamos e só conseguiríamos lutar pela manutenção na segunda liga. E então eu encontrei a decisão, juntamente com o presidente, de presidente, eu com todo o respeito e gostaria muito de poder ajudar o Tondela a subir outra vez de divisão, mas não tenho o mínimo de condições para o fazer porque é impossível a tarefa. E ele dizia-me: "Não, mas não é para subir divisão, não há como". "Sim, presidente, mas ao ficar eu, e por todo o meu passado, não há ninguém". Até podem dizer isso nas 2 primeiras jornadas. A seguir bem. vão-me obrigar a lutar pelos primeiros lugares e eu vou estar a lutar por não ficar em último. Então, depois vai ser muito difícil, não é? Não há como. Então, não há como eu ficar. E terminei por sair. Tenho uma grande gratidão a todas as pessoas de Tondela e deixei muitas amizades lá. E depois não consegui ajudar nesse aspecto, tendo ajudado nos outros que foi possível, que foi chegar à final da Taça de Portugal com o Tondela pela primeira vez na sua história. Falando de Taça de Portugal, me será que tem um dado curioso, porque me será é possivelmente a única pessoa em Portugal a conseguir o seguinte feito: final de Taça de Portugal enquanto jogador, Cabo Maiorense, final de Taça de Portugal enquanto treinador adjunto, Sporting Clube de Braga, e final de Taça de Portugal enquanto treinador principal. Já teve tempo para refletir sobre isto ou, ainda, ou ainda não teve aquele momento de realmente eu posso ser um caso único no país? Realmente, agora que falas nisso, é um pouco é um pouco difícil, se calhar, de conseguir isso, porque normalmente, ok, enquanto jogador é normal numa série de jogadores, depois como treinador principal talvez, porque estamos em boas equipas, às vezes conseguimos, mas realmente ter passado também por adjunto na mesma situação, não deve realmente haver muitos. E de facto é algo que é engraçado, mas também revela que estou ali para competir por o título mais alto de Portugal a nível da taça. Há a taça da Liga também, mas neste aspecto é algo que depois marca uma carreira, porque consegui Claro. atingir, mesmo como jogador, nunca tendo estado num grande é difícil. E consegui com o Campo Meirense nesse ano atingir isso também. Mister, depois mais tarde acaba por concluir o nível 4 de treinador de futebol e aceita o projeto de ir para o México, para o Toluca, juntamente com o Mister Renato Paiva, que também já passou aqui pelo nosso podcast. O que é que o atraiu mais nesse projeto, nessa viagem pela América Central? Eu quando estou para fazer o nível 4, o EFA Pro, hum, estava a ter dificuldades em ter equipa sem ter o nível, Claro, porque as equipas falavam comigo e de vários pontos do globo, só que quando eu dizia eu estou a concluir ainda, eu estou a fazer o curso, mas só me dão o diploma passado uns meses. Quando eu dizia isto, as pessoas diziam: "Mas eu não consigo inscrever-te depois enquanto treinador, não é claro. possível, nem neste país, nem naquele, nem no outro, isto aconteceu em N clubes". E então eu fiquei, um pouco depois à espera disto mudar, mas ao mesmo tempo eu não gosto de estar em casa sem trabalhar. Eu tenho aqui um problema que é não sei o que é de fazer quando não estou a trabalhar. Estou tão habituado ao longo de 20 e tal anos de treinador,
que não tive quase momentos sem trabalho em que é difícil depois estar em casa à espera. E foi de uma forma engraçada que surgiu o convite do Renato, que é um amigo e que discutíamos muitos pormenores do que é o treino e do que é o jogo e de ideias de jogo e de mil e uma coisas. Inclusive, ele também tornou público que fazíamos muitos zooms com o Abel também e quando eu estava na Roma e tudo isso, é engraçado. Mas é um amigo que me diz: "Oh Nuno", e epá, ele até me disse assim: "Eu acho que tu vais dizer que não, mas epá, não ficava bem com a minha consciência se não te perguntasse". Epá, eu vou para o México, daqui a uns dias tenho aí uma equipa e vou para o México. Como é que tu vias a situação de ser o meu adjunto, pá, para trabalhares aqui, principalmente a parte ofensiva? A gente começou a falar ali alguns pormenores. E eu digo-lhe assim: olha, estou aí com uma situação de treinador principal numa equipa muito boa do Brasil, e estava à espera ali de uma situação, mas tinha outra vez a questão do curso, andava aqui Muito a bem. tentar desbloquear se era possível ou não. Mas ia haver eleições. E então aquilo tinha a ver com, aquele presidente se ganhasse ia manter o treinador, o outro se ganhasse ia mudar e era eu o treinador. E então disse: "Tenho que fazer uma chamada para saber como é que estão as coisas", porque há 2 dias, em princípio, o presidente que me ia contratar não tinha hipótese, deixa-me lá confirmar isso. A outra é que o meu adjunto, está à minha espera e, pá, eu não posso deixar o rapaz na mão. Só é possível aceitar se também houver a possibilidade dele ir connosco, se tiveres lugar. E ele disse: "Olha, em relação a isso não há problema, porque me saiu aqui uma pessoa e ele pode vir. Depois as funções eu acho que ele não se vai importar, tem a ver com cortar o vídeo e também estar no campo". Então eu disse: "Não, isso é normal, a gente depois, em conjunto debate tudo e faz as coisas todas em conjunto, é tranquilo, certamente. Bem. Então deixa-me ver a outra situação". E fui ligar também para o meu assistente para ver como é que ele via a situação e eu não perguntei quanto é que ia ganhar sequer. E com isto, passado pouquíssimo tempo liguei-lhe: "Olha, a situação, do clube que te falei está assim, porque o presidente que vai tentar entrar parece que vai perder de certeza absoluta as eleições, portanto fica sem efeito. Em relação ao meu assistente também por ele, top, não há problema nenhum e é uma Bem. oportunidade boa". E eu disse: "Olha, eu tenho curiosidade em trabalhar noutros continentes, em conhecer outras realidades. Eu acompanhei já o futebol no México há alguns anos, quando o Caixinha também esteve lá, foi campeão. Epá, eu adoraria a oportunidade e a experiência. Como tenho esta coisa do curso, já aí não há problema, porque estou à espera do curso, mas em poucos meses vão-me dar o quarto nível, porque eu já tratei de tudo, já fiz tudo, já estive lá as 6 semanas de internato. Vão-me dar daqui a um tempo, mas isso não vai ser preciso sequer para ser assistente. Então, olha, vamos. E depois então falámos das condições e foi uma experiência fantástica, por vários motivos. Tivemos 2 torneios, fizemos 2 torneios absolutamente fantásticos, em que, ah, nós chegámos e o clube não tinha sequer passado aos playoffs. Certo. Vão 10 equipas, 4 delas disputam a passagem de 2, das 4 que passam 2, e depois são mais 6, 6 mais 2 que são apuradas entre as outras do 7º ao 10º. E então, nós, depois deles não terem passado ao playoff, primeiro torneio ficámos em terceiro lugar, imediatamente passámos ao playoff. A expectativa no clube cresceu logo imenso, porque ali depois é tentar ser campeão. A seguir, no ano seguinte, ficámos em segundo lugar. Nós fomos eliminados nos playoffs pelos Chivas no primeiro ano, eh, por um gol fora, porque ali também valia essa parte dos golos, enfim. Depois, no segundo ano, um fantástico segundo lugar, mas outra vez, a forma da equipa jogar diferenciava das outras. E então éramos enaltecidos por toda a gente no México, batíamos recordes e tal. A única questão foi que apanhámos no segundo torneio, no playoff, o campeão América. E o América, nesse momento, ainda continuava mais forte que nós, conseguiu-nos ganhar nos playoffs. Nós tínhamos ganho em casa 4-0 no último jogo da fase do torneio a eles, e eles no playoff jogaram muito mais atrás, muito mais à espera de um erro e do contra-ataque,
e nós, sem espaço, terminámos por sofrer alguns gols de contra-ataque, terminámos por não ser eliminados pelo América, que foi campeão na SAN. Certo. Portanto, fizemos 2 torneios fantásticos, a bombonera, como lhe chamam, ali em casa era uma coisa fenomenal. As pessoas no México fenomenais connosco, espetaculares, o ambiente à nossa volta, todos a quererem ajudar para que a coisa fosse bem. A relação entre a equipa técnica fantástica. Foram momentos muito, muito, muito bons que eu adorei lá estar e ter uma experiência num campeonato que eu quero voltar um dia. Agora, como treinador principal, talvez, mas eu creio que um dia vou lá voltar porque adorei lá estar. Mister, já agora, se for para ganhar tanto a apertura como a clausura, para limpar, como se costuma dizer na gíria. Depois Felizmente eles acaba. foram campeões e deixou-me muito satisfeito também por isso, porque o clube merecia muito. E com uma escolha de Mister e Renato Paiva também. Paulinho, Sim, sim, eu falei com ele há poucos dias. É, é um craque, que dentro e fora do campo, é um craque, é fantástico como pessoa e como jogador. Ajudou muito a nós e ao clube, ele ter ido para lá. portanto, fica aqui já um abraço para o Paulinho, se ele eventualmente estiver a ver ou ouvir aqui o nosso episódio. Mister, depois vai para o Brasil, acaba por ir parar ao Brasil na mesma, se no passado não tinha acontecido, acaba por acontecer a seguir, e para um clube como o Flamengo. O que é que acaba por retirar desta experiência, ainda para mais num país como o Brasil, um país gigantesco, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e naturalmente num clube da dimensão do Clube Regatas Flamengo. Eu talvez faça escolhas por, por situações diferentes do que a maioria dos treinadores talvez faça. E o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro, o Boto, quando me liga, para mim foi um prazer enorme ter recebido a chamada dele a convidar-me. E há coisas que mexem comigo, eu gosto das pessoas à minha volta e por isso deixo muitos amigos onde passo. E quando essas pessoas me ligam a pedir-me ajuda, que neste caso é porque reconhecem que eu posso ajudá-las de alguma forma, sensibiliza-me sempre, sempre. E isto foi algo que aconteceu comigo, em relação ao telefonema do Zé Boto. Depois eu queria experienciar 2 coisas: o Brasil, não só viver no Rio de Janeiro, que é uma coisa maravilhosa e que eu tive o privilégio de viver na Barra da Tijuca e de usufruir muito viver na Barra da Tijuca, também sem a pressão de um treinador principal de um Flamengo, porque esse não pode andar na Barra da Tijuca a caminhar como eu fiz. Eh, essa é uma das partes que é bonita de uma vida pessoal, mas também a dimensão de um Flamengo, vivê-la por dentro. É uma coisa fenomenal, 40 milhões de adeptos, fervorosos, a a usufruir de todos os momentos do clube, para os bons e para as boas e para as más coisas que acontecem, Sei que esse é um é problema também do algo Brasil. sem dúvida, mas é algo que nós só estando lá é que vamos entender, e eu queria também essa experiência. Depois conhecer muito mais o que é o Brasil enquanto futebol, e tive esse privilégio por estar envolvido num clube tão grande e estar a passar por essas coisas todas, porque eu também tinha uma relação muito próxima com o Filipe Luís e com o Zé Boto e estava sempre em contacto com, porque foi esse também o projeto, era eu colocar a equipa de sub-20 sempre em contacto com a equipa principal, e então a minha relação era sempre José Boto, Filipe Luís e nós em conexão a fazermos as coisas. E então consegui ter o privilégio de viver esse momento por dentro, não tendo a exposição de um treinador principal do Flamengo, que também ajuda a termos um bocadinho mais de paz pessoal, e foi fantástico. Tive pena que tive que sair porque tive alguns problemas pessoais na minha vida que não teve nada a ver com o futebol e tive que vir para mais perto de Portugal. E então tive que dizer que precisava de sair e acabei por sair. E era isso mesmo que eu queria tocar, Mister. Esta passagem, vamos colocar aqui pelo Mengão, como eles lhe chamam. Foi difícil estar longe, porque depois foi tudo tão seguido entre México e Brasil. Foi complicado estar longe da família, estar longe do país, ainda que se fale.
a mesma língua, o mesmo idioma no Brasil, ainda que sejamos povos muito parecidos e irmãos, foi complicado estar a tantos quilómetros de distância da sua terra natal e da sua família. Nós enquanto treinadores, temos que ter uma abertura muito grande para se queremos seguir, o nosso feeling às vezes e queremos fazer carreira internacional, nós temos de estar preparados para estar longe da família. Certo, A família às vezes vai connosco, mas temos outra família, temos os amigos, claro, nunca conseguimos conciliar tudo. E temos de estar preparados para isso. A situação pessoal foi mais grave e foi momentânea, que agora felizmente está ultrapassada, mas naquele momento mas foi uma coisa que eu tive de tomar a decisão já num momento mais à frente, foi quando saí, mas também estar rodeados e eu tenho que falar aqui de mais pessoas. O Alfredo, no Flamengo e agora está a comandar a base toda e é uma pessoa super competente que me ajudou muito nesta ligação Zé Boto, Filipe, Alfredo, porque eu também às vezes para não chatear o Zé com tanta coisa, muitas vezes era o Alfredo que tinha que me ouvir. E então cria-se laços que são para toda a vida e ganha-se muita coisa também por estarmos longe com as pessoas dos sítios onde estamos. muito bem, Naturalmente que nós não conseguimos tudo e nos dói saber que estamos longe para visitar os amigos que gostamos e a família mais próxima, mas também às vezes fazemos com que a família vá e tenha uma experiência fora do comum, ir para um país tão longínquo e poder ficar na nossa casa. Há coisas que se ganham, há coisas que se perdem sempre, mas nós, enquanto treinadores internacionais, porque eu considero-me um treinador do mundo, até porque já estive em muitos lugares e distantes, que se ganham também por estar longe. E estas famílias que vamos construindo por estarmos longe também ficam para a vida toda. muito bem. Mister, agora vamos passar a Zeta e, como já é apelidado na imprensa húngara, o Nunes Ball. Portanto, já se fala por aí do Nunes Ball, já lá iremos. Primeiro, eu gostava de perguntar o que é que o levou a aceitar o desafio do Zeta, sendo que é uma equipa cujo projeto está sempre focado, tem vindo a estar focado naquilo que é a valorização e a potencialização de jovens atletas. O que é que o convenceu a aceitar esta proposta? Hum, o clube foi comprado por. Há aqui mais alguém também, mas há o presidente, que é o Damian, e também temos o diretor desportivo, que juntamente com o Damian é o Andrés, comanda, entre aspas, o que é o processo pensado para o clube. Foi comprado e comanda o processo pensado para o clube. E o Andrés liga-me, e eu nunca tinha falado com ele, pois não o conhecia, e quando me liga, diz-me assim: Nuno, nós temos um projeto que comprámos um clube na Hungria e temos um projeto que tem a tua cara e nós precisamos que tu venhas ajudar-nos a conseguir o que queremos. E porquê que queremos que tu venhas? Nós, quando contratamos jogadores de 19 e de 20 anos, 18, 19, 20 anos, para desenvolvê-los e para vendê-los. E nós precisamos de um treinador que jogue um futebol atrativo, que queira ter a bola, que queira ser dominante, apesar disto ser feito com miúdos destes que não vão ser os miúdos nem de Benfica, nem de Sporting, nem de Porto, nem do Certo, Flamengo, nem... Ou seja, vão ser os que a gente pode colocar lá, que nem sequer vão ser comprados, porque a gente não tem possibilidade de comprar jogadores. E pagamos ordenados baixos. E eu, pois, estranhamente digo-lhes: "Mas como é que chegaram até mim?" Ou "Porquê eu?" E então disse-me ele assim: "Olha, nós fizemos, 4 ou 5 telefonemas para 4 ou 5 pessoas que trabalharam contigo em diversos clubes, e há uma coisa estranha que não é comum no futebol, é que todos disseram maravilhas da tua forma de jogar e de tu como ser humano, como pessoa e da relação que tens com as pessoas.
e isto não é comum, e a partir disso eu já não quis falar com ninguém. Então tens que ser tu a vir. E eu tentei perceber um bocadinho melhor o projeto, disse-lhes: "Olha, que isso é algo muito difícil de obter, não descer de divisão", porque é uma primeira divisão na Hungria, não descer de certo, divisão com jogadores que não têm experiência é muito difícil. Nós precisamos de alguma experiência no plantel. E depois que fomos falando e eles disseram-nos: "Vamos ficar aqui com alguns jogadores, vão ser poucos, para tentar ajudar nessa experiência, mas isto é basicamente para formar e vender os jogadores dessas idades". Pronto, eu como também sou meio meio fora da caixa em relação às minhas decisões, hã, gostei muito da abordagem, depois fomos falando de muitos pormenores e da forma como eles disseram que estavam a ver as coisas, e então gostei muito da visão deles, porque não é só dizer isto, é também toda a visão deles que eles têm para o clube, e pediram-me a minha ajuda, porque toda a minha experiência em clubes de muito alto nível, eles pediram-me ajuda para eu dar a minha opinião sobre muita coisa, de forma a eles também melhorarem o clube em termos de infraestruturas em várias muito situações. bem. E então eu achei que a envolvência que estava a ser criada, sobretudo por nós os três, presidente, o diretor desportivo e eu, podia permitir eh, ter a tranquilidade necessária para formar aqueles jogadores com algum tempo. E eu, como acredito muito no processo, acredito muito nas ideias e no tempo necessário para as conseguir desenvolver, decidi aceitar e estou muito contente por estar aqui com eles a ajudá-los neste processo difícil, mas que tem sido também muito positivo até agora. Mister, a realidade é que a equipa, quando o Mister chegou, passa de uma luta pela manutenção, eh, como dizia há pouco, até a última jornada, para hoje em dia um sólido sétimo lugar, e uma série muito positiva de resultados. Eh, em que ponto é que a equipa deu esse clique? Se sente que a equipa deu um clique de estes jogadores tinham uma maneira de pensar e de jogar até eu chegar, quando eu cheguei o pensamento mudou, portanto, qual é que é ali o ponto de viragem da situação entre um Zeta de luta pela manutenção para um Zeta mais consolidado, mais sólido naquilo que é o seu futebol praticado? Eh, a forma de jogar da equipa mudou radicalmente, porque quando nós chegámos, também fruto da dificuldade de obter resultados, a forma de jogar da equipa era muito defender junto à área e então em contra-ataque, bolas mais jogo mais direto um pouco, e nós temos outras ideias e então começámos a implementá-las na pré-temporada. Caiu bem aos jogadores essa forma de jogar e recordo-me que no início éramos muito enaltecidos também já pela forma de jogar. Esta questão do Nunes Ball vem de uma fase inicial, quando marcamos um gol e começam a dizer que é um gol do tiki-taka no relato televisivo, em direto, no jogo. E começam a gritar: "Que golo, que golo, que golo, é o gol tiki-taka". E então começou assim, e isto foi na primeira jornada. E depois do gol tiki-taka, passou a haver golos parecidos, da bola circular de um lado ao outro, termos a bola e de repente entramos em combinação. Então começou a haver golos parecidos em que deixaram de ser o gol tiki-taka e passou a ser o Nunes Ball e o Nunes Golo. E foi uma situação espontânea da parte deles que isto passou a acontecer. E os jogadores, nós jogávamos bem, mas nós sofríamos muitos golos, estranhos, penaltis assim um pouco estranhos. Não é que não fosse penalti, não estou a dizer isto como crítica, estou a dizer estranhos porque não havia necessidade nenhuma e fizemos penalti, coisas assim da imaturidade natural dos jogadores tão jovens. Ah, e começámos, a cair um pouquinho na classificação, apesar de jogarmos muito bem, de marcarmos muitos golos, porque nós só houve um jogo destes todos que não marcámos golo e muitas vezes marcámos 2 e 3 golos. Então, naturalmente que jogadores tão jovens, baixando a confiança, a coisa complica. E eu também tentava sempre motivá-los e o momento de viragem disto. Nós vamos jogar na casa do campeão Fenerbahçe, Ferencváros, perdão, Querem que vá? na casa do campeão Ferencváros, em que tem jogadores quase todos da seleção nacional. E eu acredito tanto nas ideias que eu disse a eles: nós não vamos mudar nada. Nós temos que ser iguais a nós próprios, temos que defender coletivamente da forma como defendemos,
mas sem erros, mas nós com a bola vamos fazer o que fazemos porque nós vamos marcar golos. E vamos ao Ferencváros e não só ganhamos 2-1, como a forma como jogámos lá. Na própria televisão a darem o jogo, é uma coisa completamente distinta quando eles começam a achar que esta equipa de miúdos tem a bola vários minutos e começa a meter a equipa do Ferencváros no meio a não conseguir tocar na bola e de repente ainda faz golo. E então temos um golo lá fantástico, que temos a bola, creio que foram 22 passes, algo assim, andamos com a bola, andamos com a bola, andamos com a bola, até fazemos um grande golo e com isso foi quase o comprovar, porque eu também depois usei isso para dizer a eles: estão a ver que se nós acreditarmos no que fazemos, até mesmo na casa do campeão, nós conseguimos jogar este futebol e conseguimos ganhar jogos. Isso foi talvez o que deu a volta à crença que eles podiam ter com a crença deles acreditarem cegamente. E a partir daí nós ganhámos esse jogo, depois ganhámos, creio que vários seguidos, Ganharam e aí o os PES também. e o Peste, que é uma equipa grande aqui, que está abaixo de nós também, e nós conseguimos nos últimos 9 só perdemos um. O que é algo para uma equipa depois de miúdos fantástico. Isto tem sido muito, muito enaltecido aqui e bem, porque os miúdos jogam muito bem e porquê? Têm total abertura para jogar um futebol bonito, mesmo que errem, é normal e faz parte, e ao mesmo tempo acreditam tanto nas ideias que tentam fazer o que eu lhes passo. E nós trabalhamos bem essas ideias e então a coisa vai e tem fluído bem. Agora, já vendemos 3 jogadores, se calhar tenho um bocadinho de culpa porque jogando bem os jogadores mostram-se melhor, Não. então já vendemos 3 e é capaz de sair mais algum. Mas também é um bom sinal disso. Sim, de facto, e eu fico muito contente porque é realmente muito prazeroso nós jogarmos bem e de repente os nossos jogadores valorizarem-se e de repente falarem dos nossos jogadores para aqui e para ali e as equipas ficarem atentas, isso é muito bom e eu gosto muito de ajudar os nossos jogadores aqui e em todo o lado onde tenho passado a evoluírem na carreira e nas vidas deles. E para as pessoas que não sabem, que não acompanham tanto, se calhar, o futebol húngaro, ou que nunca tenham estado na Hungria, ganhar jogos na Hungria é tudo menos fácil. Principalmente quando se fala de UPEST e de Ferencváros. Já tive o prazer de estar na cidade de Budapeste e a maneira como se vive o futebol é realmente transcende, se calhar, às vezes, a parte do racional. O futebol nunca é propriamente racional, mas acho que ali escala um bocadinho. Mister, nós temos aqui um segmento, como temos em quase todos os episódios, que é um ping-pong rápido. É um segmento de perguntas que tem de ter resposta rápida. Volto a dizer, já disse isto num outro episódio, eu acho que ainda ninguém conseguiu bater aqui o recorde do Mister José Peseiro, que foi realmente rápida a responder a estas questões. Portanto, Mister, preparado para este ping-pong rápido? Não sei, mas vamos lá. Vamos lá então. Mister, jogador mais talentoso que treinou. E atenção que podemos contar com a parte de treinador adjunto. Marlos, Muito bem. Jogador que mais o surpreendeu em toda a sua carreira, pelo menos até ao momento. Diogo Jota, Diogo Jota. Jogador que. Perdão. Balneário mais difícil que geriu. Porto. Ok. Compreensível também. Vitória mais saborosa da sua carreira. Há muitas. Vamos dizer Manchester City porque, pois, é todo esse emblemático à volta. E é vencer uma equipa do Guardiola, que não é, Claro. não é propriamente fácil. Treinador que mais o influenciou, se calhar é a resposta mais Paulo fácil. Fonseca. Futebol em 3 palavras. Gratidão, hum, prazer e competição. Liga Portugal em 3 palavras. Qualidade, eh, eh, organização e ruído, por vezes. E- ah, ok. Agora, não precisa de ser rápido, mas quero deixar alguma mensagem ao Mister Paulo Fonseca, já que foi o treinador que considerou
teve mais influência naquilo que é o Nuno Campos de hoje em dia? Eu falei com ele por altura do Natal, da passagem de ano, porque nestes momentos também é normal, nós ligamos para mais pessoas e nos ligam também mais. Naturalmente deixo aqui uma mensagem de amizade, de companheirismo, de algo que foi construído ao longo de tantos anos e de que tanto prazer me deu ter trabalhado com ele, porque tantos ensinamentos, tanta coisa que construímos em conjunto e que me fez ser o que sou hoje, me fez crescer muito enquanto ser humano, enquanto treinador, em todas as vertentes, e desejar-lhe toda a sorte do mundo, que sabe que estou a torcer por ele, seja onde for, e eu sei o mesmo da parte dele, que também torce por mim, seja onde for. Mister, agora sim, para terminar, o que é que mudou no Mister Nuno Campos enquanto homem e enquanto profissional comparado com aquele que começou em 2005 no Sub-19 do Estrela da Amadora? Enquanto homem, eu tento manter-me um pouco igual, no sentido em que eu já passei por muitos altos e baixos na minha vida, pessoalmente, inclusive, quando deixei de jogar, eu abri uma pastelaria e fui trabalhar para a pastelaria. E abri um bar na praia e estive a trabalhar no bar de praia. E é uma coisa que eu quero e gostaria de manter até ao fim da minha vida, que era a humildade, porque eu já tive num Olímpico de Roma como treinador e também já tive em momentos difíceis da minha vida. E eu quero ser sempre igual, independentemente ou do dinheiro que tenho ou do estatuto que tenho, porque isso para mim o mais importante é nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E há muita gente que muda e eu não quero mudar. Enquanto treinador, claro que mudei muito, mas há uma evolução gigantesca porque nós vamos adaptando todo o nosso trabalho em função das características do que vai acontecendo no futebol. Hoje em dia, por exemplo, na maioria dos campeonatos está a tornar-se um futebol, por exemplo, muito homem a homem, e se nós não tivermos antídoto para ultrapassar essa situação, pois vai ser difícil ganhar jogos, porque as equipas não estão a dar tempo para pensar e se nós não trabalharmos bem o que é apoios frontais e terceiro homem, fica difícil sairmos daquela pressão individual. Por outro lado, também há coisas que ter a bola jogando contra equipas de homem a homem é muito mais difícil, mas também nos deixa espaço para trabalhar muito mais as costas da outra equipa. E nesse patamar de evolução, eu acho que evoluiu muito, porque era uma visão, trabalhar em determinadas coisas fruto dos nossos adversários que hoje mudam muito a forma de jogar. E então isso foi uma evolução também muito grande e caminhamos muito para aí. Basta vermos as melhores ligas do mundo e as melhores equipas do mundo. E há que ter antídoto para isso. E isso é o trabalho do treinador. Evolução constante e visão para perceber nos pormenores como fazer. Muito bem. Excelente, Mister. Alguma mensagem final que queira deixar, seja a quem nos acompanha, aos adeptos das nossas competições? Alguma última mensagem que queira deixar? Eu, eu gostava de deixar uma mensagem de nós em Portugal, e eu estando fora, se calhar tenho mais essa noção, nós temos muita qualidade, não é só com os jogadores, é nas mais variadas áreas. Treinadores, dirigentes, alguns, dirigentes, eu englobo tudo o que é dirigentes, porque um diretor desportivo, nós temos muita qualidade, em alguns casos, para escolher os jogadores sem dinheiro. Ah, Também temos dirigentes, eu tenho um carinho especial pelo presidente da liga, porque o conheço há muitos anos e sei a competência dele nas mais variadas áreas. É um amigo e alguém que eu acho que tem tudo para ajudar muito o futebol português. Precisamos de ajudá-lo também para que o futebol português seja ajudado. E nós temos muita competência em Portugal nas mais variadas áreas. Por vezes, nós colocamos isso muito em causa. E nós, quando estamos fora, é um orgulho muito grande que eu sinto em ser português e em ter muitos amigos em Portugal, nas mais variadas áreas, a demonstrar o seu valor. E a maioria deles vai saindo para fora e vai continuando a demonstrar o seu valor.
isto é algo que nós temos que ter em mente e eu deixo com esta oportunidade deixo aqui a mensagem de que acreditem em vocês, porque temos muita qualidade para demonstrar, sobretudo percebemos isso quando vamos para fora, trabalhar cá fora. E então continuem, agradecer a toda a gente, porque é um prazer enorme também ter feito parte do teu programa, agradecer muito o convite e desfrutem do futebol que temos, porque em 90% ou 95% das coisas estamos a fazer bem. Acreditem que estamos a fazer bem. Continuem a fazer bem, melhorem o ruído só. Mister, muito obrigado, gostou? Muito, muito. Muito Obrigado por perfeito, ti. Mister. Também gostamos muito de o ter recebido cá. Foi de facto uma excelente conversa. Portanto, agora resta-me desejar-lhe a maior sorte do mundo, Mister. Seja na Hungria, seja em Portugal, seja onde for. Os votos de maior sucesso e que possa levar ainda o Zete um bocadinho mais longe do que aquilo que já tem levado. Mister, muito obrigado e o resto de uma boa época. Muito obrigado, eu. Até à próxima. Obrigado. 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 E assim foi Nuno Campos, treinador do Zeta da Hungria, que também já havia passado aqui pelas nossas competições em mais um episódio do nosso Sem Filtros, o podcast, videocast da Liga Portugal. Não se esqueça que pode ver este episódio na Liga TV ou então ouvir no Spotify ou no iTunes. Daqui deste lado é tudo, mas esperamos por si num novo episódio desta que já é a segunda temporada de Sem Filtros. Muito obrigado e até lá.